Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para a terceira e última parte dessa super aula. Não é uma aula superficial, uma aula bastante detalhada, uma aula com o aprofundamento necessário para o devido atendimento. Eu vejo o seguinte, que alguns professores aí, eles só explicam superficialmente o assunto. Nós não. Eu, professor Luiz, eu gosto de bater artigo por artigo, aula completa com o devido aprofundamento do assunto, né? Então vamos lá, terceira parte, né? A gente vai estudar agora a parte 3 do decreto 7.892, né? Ah, professor, qual que é a parte importante? Cara, todas as partes são importantes. O examinador pode aí cobrar qualquer coisa do decreto, né? Então vem comigo. Agora a gente vai para o capítulo 8º, né? O capítulo 8º que fala da revisão e do cancelamento dos preços registrados, né? Professor, quando fala, então são duas coisas, né? Ó, revisão, né? Revisão de quê? Dos preços registrados. Preços registrados aonde? Na ata, né? Nós já sabemos que essa ata tem um prazo de validade de 12 meses, né? Nós já sabemos disso, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que, apesar que é um prazo bastante curto, né? Esse preço registrado ele pode sofrer alterações. Quando esse preço sofre alterações, ele poderá ser revisado, né? Então, a revisão, tá? A revisão aqui, que esse capítulo 8º, nós iremos estudar nos artigos 17, artigo 18 e o artigo 19, né? Só dando uma deixa para vocês, né? Essa revisão pode ocorrer, por exemplo, né? Tá lá uma ata de registro de preços, né? Vou colocar o exemplo aqui, né? Você vai ter que saber essas situações na prova, né? Vamos colocar, né? Exemplo 1, né? Então a ata tem um preço registrado, né? Olha aí, registrado, tá? No valor, olha aí, tá? No valor aí de R$100. Ok. Só que o preço de mercado desse mesmo item registrado na ata, olha aí, o preço de mercado está custando aí, ó, está custando aí R$90. Antes, tá? Antes da ata, olha só, o preço registrado, o preço de mercado, vou anotar aqui, ó, o preço de mercado, só para vocês terem uma ideia, o preço de mercado era 110. Teve a ata, o procedimento licitatório, registrou por 100. Teoricamente, aí teve vantagem. Só que aconteceu um fato superveniente aí no mercado, aumentou bastante a oferta desse produto e houve o quê? A diminuição do preço. E aí, professor, neste caso aqui é uma das hipóteses aí de revisão que nós iremos estudar no artigo 17 e artigo 18 aí do decreto, né? Neste caso aqui, só um exemplo para vocês, né? O que pode acontecer? A administração pública vai chamar lá o fornecedor num banquinho lá da disciplina e vai pedir para abaixar o preço de mercado. Pode, ele pode aceitar ou não aceitar. E essas coisas que caem em concurso, né? Segunda hipótese, né? Ao contrário, né? Ó, a ata 100. Né? Aí houve uma alta aí, uma greve dos caminhoneiros, não sei o que, né? O preço de mercado, olha só, o preço de mercado explodiu aí para 120. Neste caso aqui também há a possibilidade, claro, o legislador trouxe a possibilidade de alterar esses preços, ou seja, conclusão, né? O preço constante na ata de registro de preços, ele não é absoluto, né? Ele pode ser mitigado, ele pode ser alterado, tanto para mais quanto para menos. E o examinador vai querer saber de você exatamente isso. Quando que será alterado? Então vem comigo, né? Vamos lá. Artigo 17, fala da revisão, 17, 18 e 19. E o cancelamento, né? Só para fechar essa né? O cancelamento são hipóteses de cancelamento o quê? Dos preços registrados da própria ata, né? Vamos estudar no artigo 20 e o artigo 21. Também muito importante aí, teve algumas hipóteses de cancelamento que inclusive nós já comentamos aqui no decorrer da aula. Artigo 17, vem comigo, né? Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, né? Cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na linha D, inciso 2, caput do artigo 65 da nossa aí 8.666 de 93, né? E aí, professor, vem comigo, né? Então, olha só, vamos lá. Então, os preços registrados poderão ser revistos, né? Essa revisão, segundo a legislação, ela pode ser elevada ou diminuída, de acordo com o preço de mercado. Bacana, né? Então tá aí. Professor, quem que vai ser responsável por essas tratativas de revisão do preço? Claro, quem que vai ser? Atenção, questão de concurso, né? É o órgão gerenciador. Tá aí, o órgão gerenciador, né? Ele que é responsável por isso. Professor, aí o cara, lá no final do artigo 17 do decreto, ele remeteu lá o artigo 65, né? O artigo 65, não sei se vocês sabem, mas o artigo 65, nós já estudamos aquele artigo que trata das alterações, né? Ah, das alterações. Bingo, né? Inciso 2, nós temos o inciso 1, que é por própria vontade da administração. Aqui até o inciso 1, ele vem a ser uma forma das cláusulas exorbitantes aí da administração pública, né? Aí o inciso 2 é de ambas as partes, né? Ou seja, né, tem que ter uma alteração, uma revisão do contrato, né, de ambas partes, né, tanto a administração pública quanto o fornecedor. E a linha D, ele traz exatamente, né, a possibilidade aí do equilíbrio econômico-financeiro, né? Pronto, tá aí. Né? E aí, professor, orientações pedagógicas, com certeza, se o seu edital está pedindo registro de preço, ele está cobrando com certeza a licitação, que é a Lei 866, e está cobrando também aí a 10.520. Então, nesse caso aqui, eu sempre oriento o aluno, dá uma paradinha no vídeo e vai lá no artigo 65 e leia ele de ponta a ponta. Isso, para quê? Para você fixar o conteúdo e ter um entendimento maior do assunto, ok? Vamos lá. Então, o comando do artigo 17, ele possibilita o quê? A alteração para mais ou para menos órgão gerenciador, de acordo com o disposto na Lei 866, que é o nosso fio condutor da nossa matéria. Artigo 18, vem comigo, agora ele vai tratar das hipóteses, né? Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado. Olha, praticado no mercado por motivo superveniente. Professor, o que significa motivo superveniente, né? Superveniente acontece após o registro da fraude. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, antes, tá? O preço de mercado, vou anotar aqui, ó, preço de mercado. Isso aqui é o exemplo 1 que eu passei para vocês, mercado, tá? Era em torno aí de R$110 aí a unidade, de acordo com a ampla pesquisa realizada, né? Aí nós tivemos o quê? Ó, uma ata. O preço registrado, ele foi de R$100. Bacana, dada a quantidade, as condições aí, pagamento à vista, né? De acordo com 30 dias após o fornecimento, então o fornecedor está tirando a margem. Só que o que aconteceu, né? Nesse interim, claro, né? Ocorreu um fenômeno chamado fato superveniente. Esse fato superveniente, ele ocorre o quê? Após o registro aí, né, do preço, né, após o registro da homologação da ata, né, que vem aqui um fato importante que vai alterar o preço, né? E aí, professor, após esse fato superveniente, né, o preço de mercado, olha aí, o preço de mercado mudou. Para qual? Mudou, aí vamos colocar aí para 85. Então, a administração pública, né? Então, o preço lá constante não pode ser, ó, a administração pública não pode ter prejuízo porque é toda a coletividade, né? Então, tá aí. Essa é a hipótese do artigo 18, né? Aí vem, o que vai acontecer? Claro, o órgão gerenciador da ata convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Então, aí, aqui poderá ocorrer o quê? Ó, a redução. A redução. A redução. Pronto. E aí, professor?
algumas perguntas importantes. O fornecedor é obrigado a aceitar a renegociação? Claro que não, né? Claro que não. Então tá aí para vocês aí esse comando aqui. Então o artigo agora 18 vai tratar tudo sobre essa situação, né? É claro que somente a cabeça do artigo não trata todos os detalhes, né? Vamos lá. Primeiro, vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui. Primeiro, os fornecedores, olha só, que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Olha aí, então é o seguinte, o fornecedor, ele não é obrigado o quê? A reduzir. Ele não é obrigado, ó, não é obrigado. Questão de concurso, cara. Eu cobraria isso, não aceitarem reduzir. Então, se ele não aceitar reduzir, qual que é a consequência dele, né? Qual que é a consequência dele, não? Eles serão liberados. Muita atenção nesse termo. Eles serão liberados, né? Como ele assina uma ata, o fornecedor, ele assina uma ata lá de registro de preços, né? Ele faz um compromisso. E nesse compromisso que ele está cumprindo para fornecer, né? O que acontece? Ele tem o quê? Tem lá a previsão das penalidades. Tem aqui previsão das penalidades. Então, neste caso aqui, ele será liberado. Claro, ele não aceitou reduzir. A administração pública não pode pressionar, mas ele não será punido, né? Então, esse aqui é o primeiro caso. Vem comigo aqui, né? Olha só, vamos lá. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original, né? E aí, o que aconteceu? Claro, o prazo da validade da ata a ata tem que estar com seu prazo de validade aí em vigor, né? E aí, o cara não aceitou, o que vai acontecer? O anexo 2, o anexo da ata. Qual que é o anexo? Aquele cadastro de reserva, né? Ele vai chamar a administração, o órgão gerenciador, ele vai estar convocando aqueles demais fornecedores para quê? Para oferecerem a oportunidade de baixarem os seus preços, né? Para fornecer para a administração pública. Então, esse aqui é o artigo 18, né? E agora, pessoal, agora o artigo 19. O último artigo que trata o quê? Trata dessa situação da revisão. Então, vem comigo, olha só. Último comando da revisão. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, né? Agora é outro caso, né? Então, o artigo 18 falava o seguinte: o cara venceu a ata por 100. Houve aí um fato superveniente que provocou a redução dos valores de mercado, que é praticado no comércio. Baixou para 85. O que faz a administração pública? Ó, meu filho, vem cá, você pode baixar? Não, não pode baixar, então infelizmente aí você está sendo liberado do seu compromisso, não vai ter nenhuma penalidade. Ponto final. E o que ele faz? Ele chama lá a ordem do cadastro de reserva. Ponto final, acabou. Agora aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário, né? Olha só, o que acontece aqui, né? Quando o preço de mercado tornar-se superior. Então, a ata tem um preço registrado por um determinado item por R$100, né? Aí, o que aconteceu? O preço de mercado, tá? O preço de mercado aqui, greve dos caminhoneiros aí, que eu nunca vi como subiu todos os preços, né? Ele passou o quê? Ó, a praticar 150. Subiu muito, né? Com esse preço aqui, gente, o fornecedor não consegue fornecer. Ele não consegue honrar os 100. Né? É claro, a administração pública não está aqui para aproveitar de ninguém. Ela quer a coisa justa, ela quer igualdade, isonomia, proposta mais vantajosa, mas dentro de critérios. Não quer tirar proveito, né? Aqui deve imperar sempre o princípio da boa-fé. Ele não consegue. E aí? Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor não puder cumprir o compromisso, eu não posso fornecer por 100, né? E aí, professor, aí nós teremos aí duas hipóteses, né? Duas hipóteses aqui que vai acontecer nesse caso aqui, né? Duas hipóteses que poderão acontecer, né? Ok? E agora a gente vai tratar essas duas hipóteses, né? A primeira hipótese, claro, vai estar aqui no inciso 1, que é a da liberação, ó. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, tá?
antes do pedido de fornecimento. Se ocorrer o pedido de fornecimento, ele é obrigado a manter aquele preço. Bingo, né? E sem aplicação da penalidade, ser confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. Então, primeiro caso, né? Está registrado 100, mas hoje esse produto vale 150, o fornecedor não consegue, ele vai fazer toda aí uma motivação desse SOAT, um pedido da motivação para o órgão gerenciador, e o órgão gerenciador ele vai fazer o seguinte, né? Ele poderá liberá-lo. Claro, quando a administração pública libera do compromisso, não há aplicação de nenhuma penalidade, né? Inciso 2, vem comigo. Segunda e última situação, claro, né? Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Então vai chamar outros, né? Outros fornecedores aí para ter essa oportunidade de negociação, né? Ainda nesse sentido, vem comigo aqui, vamos aqui. Não havendo êxito nas negociações, né? Porque é o seguinte, às vezes o cara aqui, ele não consegue fazer esse preço de 100, mas pode ter um outro no cadastro de reserva que ele possa fazer isso, né? Não, olha aí, não havendo, né, êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. Ou seja, ele vai revogar aí a ata, vai fazer a revogação da ata, caso não haja aí acordo nesse sentido, né? E aí pronto, ele vai fazer nova licitação para registro de preço, né? Agora, o que acontece? Eu vou falar para vocês, né? Hoje nós temos aí o Brasil, nossa economia bastante estável, apesar que a gente está passando por uma crise aí tremenda, né? Uma crise aí importantíssima, uma crise aí muito, principalmente no mundo dos concursos públicos, uma crise aí que não passa. Cara, começou em 2014, o troço não veio, já vai indo, entra presidente novo, continua o negócio e vai embora, né? O que acontece? Então, hoje nós temos uma inflação aí de 4% ao ano, nós temos aí uma taxa de juros a 6, 6,5% ao ano, né? Ou seja, não existe tanta variação de preços assim, né? Bacana? Então tá aí todas as possibilidades aí que nós temos aí, né? E agora, professor, agora a gente vai falar o artigo 20 e o artigo 21 que trata do cancelamento, né? Ó, o registro do fornecedor. Aqui não é o cancelamento da ata, é o cancelamento do registro do fornecedor. Então, uma ata pode ter dezenas, centenas de fornecedores. Então, aquele registro poderá ser cancelado quando, né? Vamos lá. Primeiro, se descumprir as condições da ata de registro de preço. Tá? Professor, cancelou. Vai lá no cadastro de reserva, de fornecedores, né? Então, primeira hipótese, isso cai em concurso? Com certeza, né? Isso cai bastante em concurso. Descumprimento das condições da ata de registro de preços. 2, ele não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, por exemplo, ordem de fornecimento, ordem de serviço, né? No prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável, né? Então, tá lá, ele vai lá, ele recebe lá a ordem de fornecimento, ele não tira a nota de empenho, por exemplo, e aí ele poderá ter seu registro cancelado na ata, né? Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados do mercado. Olha aí, é que ele falou, né? Não aceitar reduzir seus preços, né? Reduzir seus preços porque está trabalhando um preço maior, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. Nesse sentido aqui, eu quero fazer um adendo aqui, só para fechar um conceito, fechar aí um modus operandi da seguinte forma, né? Lembra que eu falei para vocês, cara, que a administração pública, no ato de registro de preço, ele foi bastante incisivo, bastante decisivo em relação à cotação, né? A pesquisa de mercado de preço é exatamente para isso, né? Então ele tem o quê? Tem uma ação muito aí poderosa em relação à pesquisa de mercado, né? E finalmente, a quarta hipótese é o seguinte, ele sofreu o quê? Ele sofreu alguma sanção administrativa, uma penalidade administrativa, né? Ele sofreu alguma sanção, né? Aí, previstas os incisos, atenção, nos incisos 3, no inciso 4 do caput do artigo 87. E aí, professor, o artigo 87 da lei, ele trata o quê? Das sanções. Das sanções. Nós temos quantos tipos de sanções? 4. 1, advertência. 2, multa. 3, suspensão temporária do fornecedor. 4, a pior de todas, a declaração de inidoneidade, né? Temos aí, professor, então o cara sofreu aqui, ele sofreu lá uma suspensão temporária,
ele vai ter que ser cancelado a sua participação na ata, né? E aí, professor, orientação pedagógica, dá uma paradinha agora no vídeo, vai lá na Lei 8.766, artigo 37, lei de ponta a ponta. Mesma coisa na Lei de Pregão, lá, artigo 7º, né? Bacana? Então aí, bacana, fechou, né? Vamos lá, parágrafo único. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas no inciso 1, tá? Que é o descumpriu as condições, 2, não tirou a nota de empenho e 4, sofreu a penalidade do CAPT, será formalizada por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa, claro aí, princípios constitucionais importantes aí na vida do cidadão. Bacana? Então esse é o artigo 20, né? MPU CESP 2018, cargo de analista, vem comigo. Se o preço registrado por determinado fornecedor estiver acima do praticado pelo mercado, né? Então é o seguinte, o preço da ata, vamos lá, a ata, o preço da ata está o quê? R$100, ok. Aí o que ele fala lá? Se o preço registrado, R$100, determinado fornecedor estiver acima, né, do praticado. Então no mercado, o preço do mercado, praticado no comércio aí, ele está 85. 85, artigo 17, 18 e 19. E isso, professor, exatamente, né? Bacana, né? O registro desse preço, desse fornecedor, será cancelado, com certeza, né? Caso ele não concorde em reduzir o preço. Exatamente isso que diz o artigo 8º. Então, a administração pública vai chamar o cara para negociar, no sentido de dar oportunidade para que ele, o quê? Chegue nesse preço. Se ele não chegar nesse preço aqui, ele será cancelado o registro, será liberado e claro que também ele não sofrerá nenhuma penalidade. Por quê? Porque ele se comprometeu a fornecer a esse preço, né? Ok, então gabarito super correto, gabarito correto desse exercício aí. Ok, top, né? Vamos lá. Artigo 21. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente. Olha aí, fato superveniente depois, né? Ok. Agora, o que ele fala? O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente. Aí ele vem, decorrente, ou seja, não é qualquer fato superveniente. É um fato superveniente após o registro por força do caso fortuito ou força maior, né? Ok, né? Que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. Então ele pode aí o registro ser cancelado aí por fato superveniente, né? Em duas hipóteses, né? Por razão de interesse público, né? Por razão de interesse público e a pedido do fornecedor. Existe muito esse negócio de interesse público, né? Por exemplo, aí o estado de Mato Grosso, por exemplo, só para fins aí de ilustrar, em 2019, como todo mundo sabe, entram sempre novos governadores, na eleição de 2018, assim ocorre todos os anos, né? E aí o governador chegou lá e fez um diagnóstico lá com a sua equipe e chegou à conclusão de calamidade financeira e decretou calamidade financeira do Estado, não calamidade pública. Calamidade financeira, salvo engano, lá, consagrado no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também eu tenho um curso, linha, artigo por artigo aí da LRF no site aí, um módulo aí, uma isolada aí, baratinha para o pessoal aí. Então isso aqui pode ser o quê? Um motivo de razão de interesse público, né? Ou a pedido do fornecedor, pode ser aí, ele pode aí solicitar o cancelamento. Bacana? Bingo, 10, pago esse capítulo, né? Vamos aí para o penúltimo capítulo, né? O penúltimo capítulo, a fase final aí da nossa aula. Aqui, né, a gente vai tratar do quê? Da utilização de registro, da ata de registro de preços por órgão ou entidades não participantes, né? Ah, professor, vamos lá, pela memória. Nós tivemos um capítulo aqui que nós explicamos o quê? Órgão gerenciador. Bacana. Nós já sabemos disso. Nós tivemos aqui um capítulo que nós estudamos aqui, o órgão participante. Agora, nós vamos falar do famoso carona. Quem que pode ser carona? Quem pode ser carona é nada mais e nada menos do que de um órgão não participante. Olha aí, órgão não participante.
Rapaz, aqui é para você gabaritar. Desde que devidamente... Opa, vamos lá, só explicar para vocês. Então, nós temos aqui uma ata. Uma ata. Ok. Vamos colocar uma ata aqui do estado de Mato Grosso. Tá? Essa ata, você tem um item aqui, ó, da SEDUC, Secretaria de Educação. Você tem aqui da Secretaria, ó, CESP, né? Secretaria de Saúde, Secretaria tal, né? Vamos colocar só essas... Vou colocar aqui Secretaria de Gestão também, tá? Pronto. Só esses 4 aqui, só para vocês entenderem. Então, SEDUC tem 100 itens desse aqui, isso aqui tem 20 itens, CESP tem 80 itens e a gestão tem 50 itens, né? Então, no total aqui, 250 itens. Primeiro, né? A Secretaria de Gestão, tá? Ela é o órgão gerenciador. Pronto. Esses 3 mil aqui é o famoso órgão participante. Vou tirar esse ozinho aqui, né? Para ficar feio, né? Ó. Pronto. Desde que devidamente justificada a vantagem da ata de registro de preços durante a vigência, ou seja, 12 meses, tem que ter vantagem nessa ata aqui, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório mediante anuência do órgão gerenciador. Colocando aqui nível estadual, eu tinha que ter colocado o Ministério, mas tudo bem. Vamos supor o seguinte, que a Secretaria, vamos colocar aqui, a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, ela não foi contemplada nessa ata. Ela não foi contemplada nessa ata. E ela venha querer o seguinte, ela venha querer fazer a adesão carona aqui. Então ela pode? Pode, né? Ela pode. Agora, para a gente falar aqui, mas professor, por que essa SEMA, essa bendita SEMA, ela precisa aqui, ó, de 10 itens? Ela precisa de 10 itens, né? Por que a SEMA não passou a sua intenção de consumo, a sua demanda para o órgão gerenciador, que é a Secretaria de Gestão, para incluir aqui? Por que ela fez isso, né? Ela não fez isso, né? Duas coisas, né? Primeiro, vamos supor aí que a Secretaria pode ter sido criada depois da ata, é uma hipótese, né? Segundo, surgiu a demanda depois. Ou, terceiro, pode ter sido negligenciada aí pelo gestor da SEMA, né? Um exemplo, não quero ofender ninguém. Pode acontecer, que é simplesmente exemplificativos a situação, né? Do caso concreto, né? Aí o seguinte, esse órgão da próprio ente da federativa é autorizado, isso pode cair na prova de vocês, ele pode pegar carona. Ele pode pegar carona, né, nessa ata aqui. Ele pode fazer, ele pode pegar carona sim. Tá? Pode pegar carona. Vamos colocar aqui, ó, o município, né, de Cuiabá, a prefeitura, vou colocar aqui, ó, a prefeitura municipal de Cuiabá precisa aí, por exemplo, aqui, ó, de 20 itens, né? Então, também poderá o quê? Pegar carona nessa ata aqui. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, moral da história, os próprios órgãos do ente podem pegar carona, mas tudo isso aí, sempre mediante anuência do órgão gerenciador. Pronto, né? Ok. E agora? Agora a gente vai para os detalhes, né? Esse aqui é o artigo que nós temos aqui mais parágrafos, porque dada a importância, esse aqui é um grande instrumento, a ata de registro de preço, ele organiza o setor de compra de um poder público. Então, tem que ter sempre um órgão gestor disso para o poder, tem que ter um órgão gestor disso para o poder, para poder dar agilidade. Isso facilita bastante a logística do setor de compras aí, do órgão da administração pública, ok? Vamos lá, detalhes, parágrafo 1º. Os órgãos e entidades que não participam do registro de preço, no caso aqui o CODE, a SEMA e a Prefeitura de Cuiabá, quando desejarem fazer uso da ata,
de registro de preços deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, né? Isso aqui está tão, gente, ó, evoluído porque todo esse pedido aí é feito tudo via sistema, né? Ok, parágrafo 1A. 1A. A manifestação do órgão gerenciador que trata o parágrafo primeiro. Então, o órgão gerenciador tem que fazer uma manifestação. Fica condicionada à realização de estudo, então ele tem que fazer um estudo, tá? Pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços conforme estabelecido em ato do secretário de gestão do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, né? Hoje, Ministério da Economia, dada aí a MP 170 de 1º de janeiro de 2019, né? Então, ele está aí, tem que fazer um estudo, né? Então, ele fala assim, olha, ele colocou, na verdade, um freio, né? Ele colocou um freio, né? Olha, você pode sim fazer a adesão da ata, mas você tem que ver aí um estudo de eficiência, de a vantajosidade da administração pública. Colocou um freio aí para você aderir dentro do próprio órgão, né? 1B, também vem complementar um A. O estudo que trata um A. O que é o estudo aqui? É um estudo, de quê? É um estudo, vem cá, que é o ganho de eficiência, viabilidade e economicidade. Então, esse estudo que fala aqui, ele tem 3 vertentes, ó, ganho de eficiência, viabilidade e economicidade, ok. Após a aprovação pelo órgão gerenciador, que está lá no Ministério da Economia, será divulgado no portal de compras do governo federal. Bacana, né? Vamos lá, parágrafo 2º, né? Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e os órgãos participantes, né? Então, é o seguinte, o que está falando aqui? Está falando o seguinte, pergunta aqui da prova que vai caindo para vocês. Olha aí. Questão de prova isso aí, cara. Top, que poucos alunos vão acertar. Tá? O fornecedor, ele é obrigado a aceitar o pedido de fornecimento da adesão carona? Sim ou não? Não, não é obrigado, olha aí. Por quê, professor? Porque a carona, ela é o quê? A adesão carona é uma outra coisa. Então, ele faz uma ata de registro de preços para fornecer aquela ata, né, para o órgão gerenciador e o órgão participante, daquela lista, né? É claro que ele pode ser o dobro, né? Aquela é mais o outro para lá. Então, às vezes, o fornecedor ele não está preparado para fornecer aí o carona. Então, ele pode o quê? Declinar. Ó, tá? Cabral, ó. Observadas as condições, o fornecedor beneficiário da ata tal de preço, observar as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não. Então, ele não é obrigado, né? Questão de concurso, né? Vamos lá, parágrafo 3º. As aquisições ou as contratações adicionais que trata este artigo. Então, quais são essas contratações adicionais? Então, olha só como tratou o legislador. O legislador tratou lá do carona, olha aí, carona, isso pode cair na prova de vocês, como, olha o termo técnico utilizado, contratações adicionais. De que trata este artigo, não poderão exceder, tá, por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens dos instrumentos convocatório e registrados da ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, né? Então vamos lá, as aquisições ou contratações adicionais que trata este artigo não poderão exceder por órgão ou entidade 50%. Então ele colocou um limite aí, ó, de 50% aí, né, 50% dos quantitativos dos itens de instrumentos convocatório e registrados na ata de registro de preço. Então ele colocou um limite aí por item de 50%, né? Bacana, né? Então ele colocou esse limite aí de adesão do carona, né? Parágrafo 4º, importantíssimo, porque ele diz aqui o quantitativo máximo, né? Então, eu já expliquei esse cara para você. Então, você tem lá 100 itens registrados no total. Então, ele pode, no máximo, mais 100 itens, ou seja, o dobro, né? 100
para o órgão gerenciador e o órgão participante, e mais 100 aí destinado a quem? Aos órgãos não participantes. A gente já estudou isso lá atrás. Vamos ler. Importante, isso cai na prova. Este número é o número que você tem que levar na prova. O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado da ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Então tá aí para a galera aí, né? Professor, isso aqui caiu na prova? Caiu como? Assim. IFMS 2019, cargo de analista. Considerando a utilização da ata de registro de preço por órgão ou entidade não participantes, procedimento popularmente denominado como pregão carona, decreto 7.893 de 2013, dispõe que o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata do registro de preço não poderá exceder, na totalidade, um determinado quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos e não participantes aderirem. Assinale a alternativa que convém. Então, qual que é? Nós temos aqui a resposta do dobro, né? Nós temos aí gabarito letra B. Bacana? Fechou, né? Vamos lá. Quarto A. Na hipótese de compra nacional. Tá aí. Professor, compra nacional. Compra nacional lá da nossa primeira aula, né? O que trata a compra nacional? Compra nacional já é um dispositivo diferente, né? É onde tem um programa de governo, né? E aí o Ministério lá conduz realiza uma compra nacional, já atendendo, fazendo a demanda, a estimativa de demanda para o Brasil todo, por exemplo, né? Muito comum para o fornecimento de remédios. E aqui tem o quê? Particularidades, né? Vem comigo. Primeira particularidade, né? As aquisições ou contratações adicionais não excederão por órgão ou entidade a 100% dos quantitativos dos itens de instrumentos convocatórios e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, né? E segundo, o instrumento convocatório na compra nacional preverá que o quantitativo decorrente, tá, o quantitativo de registro de preços, né, não excederá na totalidade o quíntuplo, 5 vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número do órgão participante que aderirem, né? Então nós temos aí essa situação aqui, é mais uma situação específica para a compra nacional, né? Parágrafo 6º, vem comigo, né? Muito importante isso. Eu, na verdade, aí eu já tenho isso aí na pele, quase sofri esse negócio aqui, né? Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 dias, observado o prazo de vigência da ata, né? Contratação. Então, nesse caso aqui, tem que ter o contrato administrativo assinado. Esse cara aqui tem que ter o contrato administrativo assinado, né? Professor, e aí? Né? Conta o seu caso. Vou contar meu caso, tá? Vou contar meu caso para vocês. Dado um ano aí, quando eu era gestor do Estado, né? Eu fui lá, precisava de um produto, fiz adesão na ata da SAD, na época era o órgão gerenciador dos registros de preço do Estado. E aí, professor? Eu fui lá, fiz. De boa. Fiz dentro do prazo. Só que aí o seguinte, tudo eletrônico, né? E aí, o que aconteceu comigo, né? Aí vai para onde? Vai para o setor, assessoria jurídica, o setor de contratos aí para fazer a formalização do contrato. Esse procedimento administrativo demorou demais. E nesse processo demorou, a ata venceu. Aí veio o Tribunal de Contas, Luiz, você fez a adesão aí. Você fez a adesão do quê? De uma ata, tá? De uma ata vencida. E os caras lá do TCE não queriam brincar comigo não, cara, entendeu? E não pode. Então o prazo de vigência é 12 meses, né? Claro, graças a Deus aí eu fiz uma fundamentação aí, como era tudo eletrônico, entendeu? E aí eu consegui aí
ter apenas aí uma, como é que eu falo assim, pedagogicamente lá, né? Ele colocou lá no acórdão lá, tal de pedagógico, né? Mas hoje eu falo para você, cara, se ser gestor desse negócio aqui é complicado demais, cara, né? A primeira coisa, cara, 12 meses é muito pouco, né? Vamos torcer que a nova lei de licitações aí aumente esse valor aí, esse prazo de 12 meses, né? Vamos lá, artigo 7º. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança, ó, os órgãos não participantes, né? Então, assim, o órgão não participante ele vai fazer um contrato com quem? Com o fornecedor, na modalidade carona, né? Que foi ali, ele vai fazer um contrato normal. Então, esse órgão não participante ele vai ter a responsabilidade de quê? Ele vai ter que cobrar o cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. Bacana, então ele vai ter que fazer a gestão, né? Artigo 8º, vem comigo. É vedado aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. Questão de prova. Importante este assunto, né? Muito importante esse assunto. O que ele está falando aqui, ó? Ó, União, você não pode pegar carona na ata de estados e nem municípios. Claro, esse decreto aqui tem validade para o Poder Executivo, então não pode. Mas e ao contrário? Ao contrário, pode. Né? E acontece muito. Né? É facultado aos órgãos e entidades municipais, distritais e estaduais a adesão de ata e registro de preços à administração pública federal. Então o Estado pode aderir lá, mas lá não pode aderir aqui. Isso é o 8º e o 9º. Muito importante esse cara, né? Vem comigo aqui, o 9A, né? O 9A. Sem prejuízo da observância dos dispositivos no parágrafo 3º, hipótese prevista no parágrafo 9º, que é esse cara aqui, da adesão, né, do município à sua ata, não se aplica o disposto no inciso 1A e 1B. 1A e 1B é aquele estudo econômico-financeiro, ganho de eficiência, vantajosidade, essas coisas aí. Então ele está retirado. Então, para o município aderir à ata, não precisa fazer o quê? Aqueles estudos lá do inciso 1A e 1B, é somente da própria administração pública, né? 10. É vedada a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação por meio de adesão de ata e registro de preço que não seja. Então, olha só, o parágrafo 10º aqui, ele trata somente de quê? De assuntos de TI, tecnologia da informação. O que ele colocou? Ele colocou aqui 2 requisitos importantes. Primeiro, tá? Ele fala o seguinte, TI vai ser um assunto concentrado na onde? Lá no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, né? Ou seja, hoje o Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia, somente ele poderá fazer isso. E os órgãos poderá fazer atas de preços que os outros órgãos poderão aderir a essa ata, né? Ah, professor, então, vamos lá, o Ministério lá da Previdência fez uma ata de TI. Então, ninguém pode aderir a essa ata de TI lá, né? É claro que no Ministério, né, os órgãos do Ministério podem aderir à ata própria deles, né? Gerenciada por outro órgão ou entidade previamente aprovada pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento. Tá? Ou seja, lá para o Ministério da Previdência, ela pode até fazer, só que tem que ter o quê? O autorizo do Ministério da Economia, né? Tudo isso para ter o quê? Controle dos produtos de tecnologia, que acontece muita fraude em relação a isso aí, né? Vamos lá, finalmente, o parágrafo 11, né? O último parágrafo desse capítulo aqui. O disposto no parágrafo 10, que é a TI, não se aplica às hipóteses em que a contratação de serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia de informação e comunicação constante na mesma ata de registro de preço, né? Então, às vezes aí, você tem a prestação de serviço já com o quê? O fornecimento dos equipamentos. Então, nesse caso específico, eles não estão sujeitos à obrigatoriedade de aderir somente à ata lá do Ministério da Economia, eu estou colocando já o nome certo, né? Ou autorizada por eles, né? Pronto, finalizamos aí esse dispositivo, né? E agora a gente chegou aí no último capítulo número 10 aí, que são das disposições finais e transitórias, né? Agora praticamente acabou a aula, a gente vai só agora para o tabela, né? Artigo 23,
A administração poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto desse decreto e automatizar procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. Ou seja, todo esse processo de adesão, não sei o que, é eletrônico, cara, pode ter certeza disso. Pregão eletrônico, maioria, tudo eletrônico, né? As atas de registro de preços vigentes decorrentes aos certames realizados sob a vigência do decreto 3931. O que é o 3931? Era o decreto anterior a esse, da 7.892. Né? O que está falando? Os preços vigentes, uma regra de quê? De transição. Né? O que ele fala? Poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e participantes até o término da sua vigência. Então, ele não revogou as atas que foram feitas antes desse decreto. Né? Artigo 25. Até a completa adequação do portal de compras do governo federal para o atendimento ao disposto do parágrafo 1º, inciso 5, o órgão gerenciador deverá, né, providenciar a assinatura da ata de registro de preços, encaminhar a sua cópia aos órgãos e entidades participantes. E o parágrafo 1º trata do quê? Ele vai tratar lá da intenção, né? Intenção de fornecimento, né? Providenciar a indicação dos fornecedores para o atendimento das demandas, observada a ordem de classificação e as quantitativas, também uma regra de transição, né? Artigo 26, vem comigo aqui. Até a completa adequação do portal de compras do governo federal para o atendimento do disposto dos incisos 1, 2 do caput do artigo 11 e do inciso tal, a ata registrará os licitantes vencedores quantitativos e respectivos preços, né? 27. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá editar normas complementares a este decreto, né? Aqui, mais uma vez, né, quero falar para vocês que em 1º/1/2019 foi editada uma medida provisória 170 que mudou a estrutura da... 870 que mudou aí a estrutura da administração pública brasileira. Houve a unificação com o Ministério da Fazenda e virou o super, hiper Ministério da Economia, que eu tenho aí opiniões bem pessoais em relação a isso. Eu acho que não deveria fazer isso, tá? Não deveria, deu muito poder para o Ministério da Economia. Cara, se brincar, manda mais que o presidente, né? Este decreto entra em vigor em 30 dias após a sua publicação, uma disposição final, ficam revogados aqui todos os instrumentos, né? A presidenta Dilma Rousseff aí fez aí a edição desse decreto importante para a vida da administração pública brasileira, em especial federal, né? E agora, professor, encerramento da nossa aula. Foram 3 partes de aulas aí, pode ter certeza que esse conteúdo aqui vai te habilitar para qualquer concurso público, pode ter certeza disso. Vamos lá de Mahatma Gandhi, né? As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto, né? Então são caminhos, né? Mas todas elas chegam no mesmo lugar, convergindo ao mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, né? Desde que alcancemos o mesmo objetivo. Mahatma Gandhi aí, um dos maiores personalidades do mundo que a nossa humanidade já teve, né? Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço. Espero que vocês aí tenham aproveitado, tenham gostado da aula. Procurei ser didaticamente aí o mais simples e objetivo possível. Bacana, meus amigos. Ó, fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique like.